Pessoal, bom dia. Bom, gente, sejam muito bem-vindos, né? Mais uma correção de prova, né? Como de costume, posteriormente a cada avaliação, a gente está fazendo essa correção, então já virou rotina para nós, não é? Vou tentar não ser muito, não me prolongar muito, para não ficar muito longo, né? Esses vídeos sempre estão ficando com mais de 30 minutos, aí eu vejo que vocês não assistem por completo. Então, assim, quando eu encontrar a resposta certa, que eu disser a resposta certa para vocês, eu nem vou ficar lendo as outras não, né? A não ser que ela esteja só lá na E, que aí eu vou ter que ler as outras para poder chegar nela. Não sendo, quando eu encontrei a resposta correta, já vou passar adiante. Pessoal, lembrando, só um pequeno aviso aqui para vocês no início do vídeo, que, assim, o primeiro ano é o ano que tem mais sofrido, não com a desistência dos alunos, né? Mas com a falta de participação. Cada dia mais a gente recebe menos atividades, a gente vê menos avaliações sendo feitas, né? Esse mês foi muito bom, né? Acho que só 2 ou 3 pessoas deixaram de fazer a avaliação. Mas atividades muita gente deixou de fazer, né? O qualitativo vai estar saindo daqui para o meio da semana de vocês. E assim, é muito complicado da gente estar procurando realmente todo mundo ali para saber o que é que está acontecendo, porque é muita gente, né? Aí às vezes foge do nosso controle. Então cabe a você se monitorar para ver se você também está fazendo, né? Apesar de ser sim feito esse trabalho, né, de monitoramento, cabe a você também se policiar para ver se você está fazendo tudo direitinho. Sei lá, pergunta para um colega, e quantas atividades foram esse mês? Pergunta para o professor, que fica muito mais fácil ter esse contato com você. E procure o seu colega que você sabe que está com dificuldade. Diz, ei fulano, o que é que está acontecendo? Vi que você está sumindo das aulas, não está mais participando dos vídeos, não está mais participando, não vejo mais as suas atividades sendo entregues. Você também pode nos ajudar nessa tarefa, tá? Não se sinta fugindo da sua função por estar tentando ajudar alguém, não, viu? Mas, sem muita enrolação, vamos para o que interessa, né? Gente, aqui na primeira questão é o seguinte. Uma leitura básica nos capítulos que foram passados para vocês já dava para responder grande parte dessas questões. Então, realmente, quem tirou nota ruim, que foram muitos esse mês, realmente eu acho que não pegou nem para fazer uma leitura, porque não é possível. Primeira questão. Sobre o artista propositor, pode-se concluir que... Gente, a questão aqui está em uma ordem diferente da de vocês lá, porque essa é a versão impressa. Mas é a mesma prova, as mesmas questões, a mesma alternativa. Pode só mudar de lugar, mas é a mesma coisa. Sobre artista propositor, pode-se considerar que, letra A, foi um movimento que priorizava a não participação do público na construção da sua obra. Não participação do público? Errado, né? Priorizava realmente isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar vermelho. Porque verde parece que está certo, né? Pronto. Então, letra A não é. Letra B. Trata-se de uma tendência que relaciona a obra e o artista exclusivamente. Muito cuidado com essas palavrinhas que são exclutórias, né? Exclusivamente, somente. É muito tendencioso a estar errado quando você encontra uma palavra nesse sentido. Letra C. Deixa eu até apagar esses aqui para não ficar muito poluído. Letra C. Foi um movimento que surgiu no Brasil como movimento neocreto nas décadas de 1950 e 1960. Perfeito, né? É a definição exatamente quando surgiu esse movimento. Mas, professor, como é que eu ia saber essa data exatamente? Bom, a gente estava no primeiro parágrafo que tratava desse assunto. Então, como eu falei para vocês, uma leitura básica já resolveria esse problema. Então, a alternativa correta, a alternativa C. Vou botar em verde para não parecer que está errado, né? Tá aí, alternativa C. Não vou ficar lendo as próximas para não demorar muito o vídeo. Segunda questão. Nós somos os propositores, nós somos o molde. Cabe a você soprar dentro dele o sentido da nossa existência. Isso faz referência, gente, àquele tipo de escultura feita em vidro. Não sei se vocês já viram, mas aí o pessoal coloca um negocinho assim e assopra para poder dar forma. Depois é interessante que vocês deem uma pesquisada nisso, só para vocês verem como é legal. Então eu acho que trouxe essa referência desse sopro para colocar o ar dentro do cristal, né, para poder tomar essa forma. Desse modo, né, fazendo com que o artista propositor só tenha sentido se as pessoas soprarem, né, entre aspas, o ar nele, né? Ou seja, se derem o sentido de que é que ele precisa fazer para construir aquela obra, porque eles são apenas o molde, né? Então cabe aos espectadores soprar
o que eles vão fazer realmente, né? Resumindo de forma bem simples. Então vamos aqui, né? Cabe, aliás, como base na frase do artista, compreende-se que. O que é que ele quis dizer com isso, né? Eu já dei a definição aqui, então vai ser bem fácil de encontrar a resposta. Deixa eu pegar aqui minha canetinha, colocar aqui em vermelho. Atualizou, tá um pouco diferente aqui, tô apanhando um pouco dessa caneta. Letra A. Os artistas propositores estão à mercê do público para a construção da sua obra e sem público não teria sentido algum. Perfeita, perfeita. Tá em vermelho aqui, mas tá correto, viu? A alternativa A, não precisa nem ler as próximas. Precisa sim quando você estiver fazendo a prova, viu? Não vá ler a primeira e já seguir adiante, não. É porque aqui eu estou fazendo de uma forma mais breve, então não vou ficar lendo todas as alternativas. Então a definição perfeita para essa questão é o seguinte: os artistas propositores estão à mercê do público para a construção de sua obra, e sem público ela não teria sentido algum. Porque é o público que realmente cria essa obra através do sopro, né, que foi citado anteriormente, dentro desse molde. Próxima questão. Terceira questão. A grande maioria das obras do artista Hélio Oiticica precisam da sua relação com o público para existir, podendo classificá-lo então como artista propositor. Levando isso em consideração, podemos concluir que... Vamos aqui às alternativas, não vai caber todas ao mesmo tempo? Vai não, mas não tem problema não. Letra A. Que todo o processo de criação deve ser considerado como a arte propositora, porque sempre tem a interação do público ou da obra com alguém, né? Gente, é muito legal que a gente veja essa questão, porque aparentemente tá certo, né? Você, realmente faz sentido. Embora todo o processo de criação, sempre vai ser assim. Não, né? Não faz sentido se todas sempre fossem da mesma maneira. Então, mais uma vez, muito cuidado com essas palavras generalistas, como todo, sempre, geralmente. Muito cuidado com esse tipo de palavra, que elas podem te induzir a um erro muito severo. Então, a alternativa A não é. Letra B. Como artista propositor, ele necessita da interação do espectador com sua obra, sendo que nessa tendência o processo de criação é uma via de mão dupla. Perfeito. Foi o que a gente falou na questão anterior, na questão de número 2, e estava também nessa questão. Então, gente, é como eu falei para vocês bem no comecinho dessa revisão, que fica até chateado com quem errou essas questões, porque talvez nem leu o assunto antes de fazer essa prova, porque estava bem simples. Quarta questão. Sobre a arte pública, entende-se que... Deixa eu colocar aqui minha caneta, vou colocar em verde. Prontinho. Letra A. A arte pública pode estar em todos os lados, em sua cidade ou em qualquer outro lugar que possa ter acesso. Perfeito, né? A definição perfeita de arte pública. Então, essa aqui realmente... inclusive, essa aqui poucas pessoas erraram, né? Não dá nem para eu dar um puxão de orelha em vocês nessa aqui, não. Que essa aqui estava realmente muito fácil. Depois vocês leem as outras alternativas com mais calma, viu? É para a gente realmente não ficar com um vídeo muito longo. Quinta. No Brasil, o teatro de rua é visto sobretudo como uma prática teatral que compõe aos discursos autoritários. Nesse fazer teatral, afirma-se e ratificam-se em seus discursos ideológicos, vínculos históricos com experiências teatrais e da sua realização no período anterior ao golpe militar, as quais concebiam seus trabalhos como continuidade ou superação crítica das experiências anteriores. No Brasil, o teatro de rua, à época, né, da ditadura militar, tinha como objetivos políticos, o que é... Gente, essa questão foi uma questão adaptada, viu? Foi uma questão que eu peguei de um vestibular, se eu não me engano é da PUC. Se eu não me engano é da PUC, mas pode ser que não seja. Diz o seguinte: organiza-se de forma conjunta com outras organizações teatrais e influencia na utilização de verbas públicas e editais. Alternativa A. Na alternativa B, diz o seguinte: organiza-se de forma própria. Só um segundo, deixa eu só... Queria encaixar aqui todas as alternativas de uma vez, mas não cabe. Deixa eu ver. Coube. Eu tava reparando no sexto, pensando que era a alternativa E. Pronto. Organiza de forma... Repetindo de novo, porque deu uma desfocada aqui nas alternativas.
Alternativa A. Organiza-se de forma conjunta com as outras organizações teatrais e influencia na utilização de verbas públicas e estaduais. Era isso? Era, mais ou menos. Mas não era só isso. Então, deixamos a letra A aqui reservada e vamos dar uma olhadinha nas outras. Se a gente não achar outra melhor, a gente volta para A. Mas, professor, como é que eu ia saber disso na prova? Gente, é realmente muito importante que a cada assunto vocês tentem se aprofundar um pouco mais. Às vezes, o livro de vocês é muito resumido. Então, talvez nem seja suficiente para responder todos os questionamentos que tem presente no Enem. Então, sempre que vocês se depararem com algum assunto, tenham curiosidade, se vocês que estão acompanhando isso, vocês têm a oportunidade de estar tendo acesso à internet, que é uma fonte, né, muito legal de estudo. Assim, não todos os sites, né, mas grandes sites têm uma boa fonte de estudo para você estar pegando assim um aprofundamento. Então, dessa história do teatro já é um aprofundamento que está relacionado com os assuntos que vocês estão estudando. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Não se atenham somente ao que tem na aula, somente ao que tem no livro. Sejam curiosos, vão pesquisar, vão se aprofundar, porque é assim que vocês vão construir realmente conhecimento com uma base muito forte. Certo? Letra B. Organiza-se de forma própria. Não se organizava de forma própria. Eles sempre tentavam se organizar de forma conjunta, né? Para poder... É aquela história, a união faz a força. E nesse período de ditadura, ter uma união era muito importante, porque as autoridades tinham uma força muito grande. Então, quando você estava sozinho, era muito fácil você ser massacrado. Letra C. Organiza-se de forma própria, mais uma vez, então, vou até riscar aqui em vermelho, só deixa eu ver se eu encontro aqui. Essas palavras próprias, porque está totalmente errado. Só em verde, mas vocês sabem que está errado. Letra D. Organiza-se de forma conjunta com outras organizações teatrais, sem perder a autonomia, além de influenciar na utilização de verbas públicas e editais. Ou seja, sem perder a sua característica principal, que era ser autônomo, ser dono da sua própria obra, eles ainda influenciavam a pegar esse dinheiro ali do governo para poder usar de acordo com o que eles quisessem, né? Obviamente, sempre se adaptando para não ir contra os interesses do governo diretamente. Então, a alternativa D é a alternativa correta. Vocês viram, a letra A não é que estivesse errado, né? Mas é bom que quando há essas questões bem complexas, a gente veja todas as alternativas para poder chegar a uma conclusão. Eu não vi todos aqui, não vi a E, porque realmente já sei que é essa, né? Mas numa prova, no vestibular, em alguma coisa, no concurso, vocês têm que ver questão alternativa por alternativa. Correto? Então, vamos adiante. Mais uma questão aqui da PUC. Deixa eu ver se vai caber todo. Mas não tem problema. Questão número 6. Sob a determinada perspectiva teatral. O ato teatral é concebido como um acontecimento. Indaga-se sobre o alcance do impacto da arte na vida e vice-versa. E propõe um jogo com elementos hiperrealistas que objetivam confundir o espectador e, por vezes, os próprios artistas, focado na sua maioria das vezes mais no público do que no artista. Essas características fazem parte do... Essa aqui estava dado, né? Teatro de rua. Tá onde o teatro de rua? Tá lá na alternativa de letra E. Então, ó, você viu essa questão. Tem um texto que não é muito pequeno, mas você vê aqui, ó, focado na maioria das vezes mais no público do que no artista. Isso a gente pode considerar como uma arte propositora, que é focada em quê? Em espectador. Então ela tem que ser o quê? Uma arte pública. Moleza, não foi? Essa aqui não dava para errar não, mas teve gente que errou ainda. Aqui, gente, já é outra questão da PUC, né? Vocês viram que dessa vez eu trabalhei bastante questões de vestibulares, porque eu gosto de fazer isso, porque é onde vocês vão realmente colocar a prática de vocês. E essa aqui era uma questão realmente de dedução, né? Você lê o texto, você vê a imagem, você conseguiria deduzir tranquilamente qual era a resposta correta. Aí diz o seguinte: a tragédia clássica apresenta, dentre outras, três características. O uso da máscara, que consiste na essência da representação dramática, a figura do herói trágico e acontecimentos aterrorizantes.
A figura a seguir apresenta a planta do teatro grego e mostra vários espaços cênicos, dentre eles a orquestra, onde ficava o coro, né? O pessoal lá cantando e fazendo toda essa parte musical, vamos dizer assim, né? Aí tem aqui uma imagem, né? A imagem que tem na prova que vocês fizeram online é um pouquinho diferente dessa, mas é o mesmo contexto, né? Aí, onde ficava o coro? O coro, a figura apresenta a planta de teatro grego e mostra vários espaços cênicos, dentre eles a orquestra. Vamos procurar a orquestra, que está aqui bem, deixa eu ver se eu consigo circular, bem no meio aqui, né? Aqui o altar e a orquestra ficava bem no meio. Então, qual era o objetivo desse coro? Em ficar bem no meio do espetáculo, né? O espetáculo acontecia mais ao fundo e eles ficavam bem no meio. Qual era o objetivo disso? Aí, as alternativas dizem o seguinte: representar a metamorfose do espetáculo. Letra B, representar a coletividade dos cidadãos. Letra C, reduplicar os valores religiosos, políticos e aristocráticos. Letra D, causar terror e ou piedade no espectador. A maioria de vocês marcaram a letra A, se eu não me engano, né, na 7ª questão. E com total acerto. Muito simples, gente, de entender essa questão, porque só você lendo as alternativas você vai ver que tem algumas que não fazem sentido, né? Eu li até todas porque são pequenininhas, mas o que causa essa impressão de modificação, de metamorfose do espetáculo é muito relacionado à música, né? O coro que está acontecendo ali. Então imagina, você está vendo uma cena de ação e a música não tem nada a ver, né? Então, quando você vai ver uma música de ação, até mesmo em filmes, né, a gente vê muito isso, a música vai lá pra cima, para você entender que tá realmente alguma coisa eufórica acontecendo. Então, isso retratou a representação da metamorfose do espetáculo. Então, eles conseguiam representar muito bem o que estava acontecendo através da música. Às vezes você não estava vendo, mas você estava ouvindo e você conseguia entender. Ah, eu sei que está numa cena de ação porque essa música é uma música de ação. 8ª questão. A língua é minha pátria. Eu não tenho pátria. Eu quero mátria. Caetano Veloso. Acerca das linguagens presentes na arte, entende-se que... Gente, eu estou lendo alguma coisa errada aqui. É porque eu estou bem de frente aqui para a janela, que vai ser minha luz. Aí, às vezes, dá um reflexo aqui muito forte e eu fico um pouco... Dá uma embaçadazinha aqui, mas relevem, tá? Só repetindo, né? Acerca das linguagens presentes na arte, entende-se que... Falando um pouquinho sobre linguagem, né? Que era o último capítulo que vocês deveriam ter estudado para a prova. Letra A. A linguagem na arte são limitadas à linguagem verbal e linguagem visual. Não são, né? Tem muitos outros tipos de linguagens. Letra B. As linguagens na arte não dizem muito a respeito do que deve ser compreendido em uma obra. Muitas vezes se torna até dispensável. Olha só, dispensável a linguagem na arte. Impossível, né? Letra C. As linguagens artísticas nascem da necessidade de se comunicar e agir no mundo, de estabelecer diferentes maneiras de dialogar sobre o ser humano, percebe, vive e sente. Perfeita essa definição. Então, a alternativa correta, letra C. Vamos dar uma pincelada na letra D e letra E, rapidão? Letra D. A linguagem verbal na arte é sempre mais indicada para a transmissão da obra do que quer se dizer. A linguagem verbal é sempre mais indicada? Não. Se eu quiser expor uma obra em um determinado local para todo mundo que te for passar e visualizar aquela obra, eu vou estar... Ei, fulano, peraí, deixa eu te explicar. Ei, fulano, vem aqui, deixa eu dizer. Peraí, tu não está entendendo essa obra, deixa eu te falar. Então, não é assim. A pessoa vai ter que ter a própria interpretação dela. Então, essa linguagem verbal não é sempre a mais indicada, não. Letra E. A grande parte das linguagens presentes no contexto artístico pode ser retirada da sua obra sem causar muitos efeitos. Não. Às vezes, a linguagem que a pessoa tem é a linguagem visual. E se eu tirar essa linguagem visual, não vai causar nenhum efeito no resultado? Vai, e muito. Nona questão. Deixa eu encaixar aqui. Deixa eu me colocar aqui embaixo para ficar melhor. Eu coloco aqui mais em cima. Pronto. Nona questão. Toda imagem apreciada pelo olhar pode ser conceituada como arte visual. As artes visuais abrangem
pintura, desenho, gravura, fotografia, cinema, escultura, arquitetura, web design, a moda e outros. Dizer que a criação de materiais visuais é diversificada porque são múltiplas as necessidades humanas é corroborar com a ideia que essa linguagem, letra A, lida com caráter teórico. Então, só pegando aqui o finalzinho dessa questão e traduzindo aqui em outras palavras, caso você não tenha entendido, diz assim, ó, dizer que a criação de materiais visuais é diversificada porque são múltiplas as necessidades humanas é corroborar, né, colaborar, mesma coisa, mesmo sinônimo, com a ideia que é essa linguagem. Então, gente, é muito interessante, muito importante, indispensável que vocês sempre leiam com calma a questão. Então, releiam, leiam, até você entender realmente o que é que a questão está pedindo, antes de ir para as respostas, senão você vai chegar a uma conclusão errada. Então, ele está dizendo o seguinte, dizer que essa criação de materiais visuais é diversificada, colabora para essas linguagens acontecerem. Traduzindo de forma bem resumida, foi isso. Então, o que isso quer dizer? Letra A. Lida com o caráter teórico e prático do estético, seja o estético do belo, do funcional ou do fazer pensar. Essa letra A já é a alternativa correta. E eu vou dizer para vocês por quê. Apesar de ser um pouquinho confusa, quando se trata de entender realmente o que a questão está pedindo, se torna muito simples, porque diz o seguinte, lida com um caráter teórico, né? Então, parte da teoria para a prática, eu vou até riscar aqui, da teoria para a prática, do estético, né? Do que é bonito. Seja o estético belo, né? O que eu considero bonito, ou o que você considera bonito, funcional, ou do fazer pensar, realmente era só para fazer você pensar sobre aquilo. Então, a alternativa A já era correta. Essa questão, para mim, era mais difícil, e realmente foi onde vocês mais foram pegos. Mas estava lá no livro de vocês, realmente, uma ou duas lidas já tinha resolvido essa questão tranquilamente. Aí, além do mais, vocês fazem essa prova em casa, né? Nada impede que vocês até pesquisem. Mas não façam isso, viu? Estou dizendo que nada impede, mas não é para fazer. Letra B, líder com caráter teórico e prático, sendo funcional e da criação. Vocês sentiram que a letra A estava mais completa? Então a letra B perdeu força depois da letra A. Letra C, produz um caráter prático e estético e teoriza sobre concepções. Vai só para as teorias ou vai para a prática? Se vai para a prática, a letra C está errada. E vai sim para a prática. Letra D, produz caráter teórico, prático, da questão... Bom, gente, vocês viram que minha câmera sumiu aí, é porque deu um erro aqui, né, na gravação. Mas eu vou tentar encaixar esse finalzinho aqui, mesmo sem câmera, só para vocês que ainda estão aí no final do vídeo, poder visualizar aqui a última questão. Vamos deixar aqui mais embaixo, pronto, encaixou perfeito. 10ª questão. A rua pode ser um espaço cênico muito rico e é de total conhecimento de todos o quanto os artistas de rua enriquecem os olhos de quem os vê. Tratando dessa experiência visual, podemos concluir que, letra A, grande parte dos artistas de rua estão focados em apresentar seus espetáculos, embora não se interessem no que o espetáculo causa ao seu público. Errado, né? Então, vou até riscar aqui em vermelho. Errado, né? B. A experiência artística vivida nessa situação, numa situação como essa, só será completa se o espectador já tiver experiência anterior. Nada a ver, né? Se não tiver experiência anterior também vai surtir efeito. Letra C diz o seguinte, os artistas sempre tentam envolver o lado emocional e sentimental das pessoas em sua obra, causando assim uma experiência mais completa, perfeita. Então, com isso, concluímos a nossa revisão aí da prova. Espero que vocês tenham entendido, que tenham tirado as dúvidas de vocês. Qualquer coisa aí que vocês não tenham entendido, tenham ficado na dúvida, que eu tenha me confundido aqui, vocês podem deixar aí nos comentários, junto com a frequência de vocês, que eu vou estar dando uma lida e tirando as dúvidas de vocês que ficarem aí posteriormente, certo? Então, pessoal, até a próxima. Amanhã a gente tem aula também. Então, fiquem aí muito bem, continuem firmes nessa missão
que é tão complicada, mas que vai ser tão satisfatória quando tudo isso passar, tá bom? Então até a próxima, gente. Tchauzinho.